Vamos dar continuidade no relato a primeira vez que eu aceitei a minha mediunidade. Demorou um pouco mais para ser entregue a você, porque eu gravei mais de 2 horas de relato e o que aconteceu? Choveu pra caramba e como aqui ó, é aberto, onde você vê que tá entrando bastante luz aqui e tal, ele é aberto e aí eu pensei assim, bom, o microfone tá aqui, então não vai alcançar tanto o som dali. Porém, teve uma goteira que ficou ali e ficou entrando muito no meu áudio, então eu descartei todas essas 2 horas e vou refazer aqui. Estou refazendo aqui o dia de hoje, mas foi até bom porque agora eu me organizei melhor, tá? Vamos falar então da continuidade. Então está o Natan buscando a materialização e o Natan ficou assim, eu vou dar uma resumida legal, por 8 meses procurando essa tal da materialização. Por que um espírito vai procurar se materializar? Muitas vezes pelo anseio do próprio espírito ou pelo anseio dos pais, daqueles que conviveram mais tempo com esse espírito e que tem uma... Todo ser tem um apego sobre alguma coisa aqui na Terra. Então, por exemplo, na mente do Natan, ele tinha que provar para os pais que era ele falando, que era ele se comunicando, que era ele tentando falar que, olha, fiquem bem que eu estou bem. Aí, na mente dele, a única prova qual que seria? Dando a certeza absoluta para os pais. Ele queria tirar a pulga atrás da orelha dos pais. Então, aquele que morre, ele é ele, então ele ainda vai ter a preocupação com aqueles que ficam. Aí, na mente dele, qual que era a ideia? Caramba, então se eu conseguir materializar, vai ser o negócio uau de tudo, porque aí não vai ter como meu pai ou minha mãe ficar assustado, achar que eu não morri, eu morri, mas eu existo, toda essa questão aí. Então na mente dele era essa a questão. E aí ele por conta própria começou a buscar, junto com aquele amigo que estava tentando fazer a incorporação clandestina em mim. E aí você já vai entender tudo. Por quê? Eu não parei de buscar. Já não estava mais indo atrás de, o Natan vai incorporar em mim para falar com o pai e com a mãe. Eu já não estava mais nessa ideia. Eu já tinha entendido o que os mentores tinham falado para mim. E falou, não, mensagem é mensagem. Pô, já está vindo. Qual que seria a necessidade de incorporar? E ainda mais dessa forma, clandestina, passando aqueles perrengues que eu tinha passado. Mas eu já estava criando um pouco mais de casca. Eu não era mais um medroso. Eu estava com medo, mas não era tão um medroso no sentido mais alto. Mas aí estava o Natan indo buscar e foi em busca da materialização com um ser, um espírito que garantia que a pessoa ia se materializar. E ele se gabava e tudo mais, né? Ele parecia ser, esse espírito parecia ser um cafetão aí do astral, não era o único, era um dos. E aí para o pessoal chegar nele tinha toda uma, como se fosse uma inseguranças, não, quem é você? Você quer chegar nele por quê? E toda essa questão aí, faziam tudo isso daí porque era tudo uma forma, uma arte de manipulação. E o Natan chegou até essa pessoa por quê? Porque essa pessoa era dito no lugar que ele estava indo, não no astral todo, não no universo todo, mas no lugar que o Natan tinha acesso, ele observava que, puxa vida, todo mundo que fala daquele cara e fala que aquele cara conseguiu materializar e tal. E tinha um espírito que tinha sido materializado por este cara, vamos dizer assim, aqui na Terra. Então ele falou assim, bom, se alguém já conseguiu, beleza, eu vou conversar com essa pessoa. Mas e aí, cadê essa pessoa que ninguém achava? É como se fosse assim, o que eles diziam? Isso daí tinha muito peso. Eu tipo assim, não, o pessoal só vem quando precisa. Quando não precisa mais, não volta mais. Por isso que ninguém vê mais aquele espírito lá, mas aquele espírito X, ele se materializou, conseguiu, né? Mostrou pro pai e pra mãe ali, tal. E fez a mesma coisa que você quer fazer. Mas para você fazer, você vai ter que fazer umas trocas de favores para mim. Você vai ter que me pagar. Olha, tem dinheiro energético? Tem, de outra forma. Às vezes é uma troca, às vezes é um servicinho aí, né? Que é para ser feita essa troca, e o Natan estava indo por esses lados aí. A gente não sabia e, tava gostando, né? Que bom, o Natan vai materializar. Beleza, ok, 100%. Entendido essa parte, agora, ao mesmo tempo, eu estava indo em vários lugares de determinações religiosas, de casas, de templos, de tudo um pouco,
frequentando o IPPB lá no Wagner Borges, as palestras de sextas-feiras, para quem mora em São Paulo, ainda tem no Ipiranga e é de graça. E eu já estava frequentando há alguns meses e decidi que ia fazer o curso de projeção astral do Wagner Borges, tá? O fase 1. E aí vai até a fase 4. Leva quase um ano para você concluir todas as fases. Eu e o meu sogro foi lá, se inscreveu no curso e aí eu já estava também começando a receber mensagens do pai do meu sogro. O avô do Natan estava se comunicando e era de uma forma mais leve, era de uma forma mais calma. Parecia que todas as mensagens quando vinha tinha uma lógica, sabe, para mim. E eu não sabia ainda o porquê, mas segura essa informação que você vai entender lá na frente. E aí eu estava indo em vários lugares também, fazendo curso. Daí eu fui numa casa de Umbanda. Então pela primeira vez estava eu, sendo adulto, com as minhas escolhas, indo por conta própria. Eu já tinha feito o convite para um monte de gente e ninguém aceitava porque eu tinha medo, eu tinha preconceito ou alguma coisa do tipo. E algumas pessoas aceitavam. Quando chegava no dia eu falava, vamos lá, a pessoa não ia e eu desistia também. Porque eu tinha muito preconceito. Então eu observei e falei assim, não, na semana que vem eu vou. Uma pessoa se prontificou e falou assim, ó, eu vou com você. Aí já me deu mais vontade ainda. Eu falei, ótimo, beleza, vamos junto. E aí eu já determinei para mim mesmo. Eu falei, bom, se tiver qualquer coisa de morte animal ali na minha frente, eu não quero. Primeiro porque eu não consigo nem ver sangue assim, eu já cai a pressão e tal, tudo mais. Então não era o que eu estava buscando também. Se fosse alguma coisa que alguém ia falar de amarração, matar o chefe, matar a esposa, matar o marido, matar não sei do quem, mandar prender, trazer em 3 dias, em 5 dias, tudo isso daí eu não estava de acordo com a minha busca, não que eu seja contra. Cada um busca da sua forma e eu respeito todas as formas de busca. Essa foi a minha. E aí eu fui já com algumas determinações. E até já pensei assim comigo, eu vou sentar até na ponta, mais próximo da porta possível. Por quê? Acaso aconteça alguma coisa, eu apenas vou indo em direção à porta e vou indo embora. E aí se alguém me travar, perguntar por que aconteceu, porque você está indo embora, alguma coisa assim do tipo, e eu de forma bem leve vou falar, não, eu vou precisar ir para casa mesmo e tal, não é o que eu estou buscando, mas de uma forma gentil, educada e respeitosa. Então eu já tinha feito também, acaso aconteça isso, eu vou agir desse jeito, acaso aconteça ali, eu vou fazer dessa forma. Fui até a casa de Umbanda. Na verdade a pessoa que ia comigo, no último momento, no último segundo, ela falou assim, não, eu não vou não. Aí eu falei, mas por quê? E tava meio agressivo, um tom agressivo. Eu não vou não porque eu não sou obrigado a me humilhar para os Exus. E ali eu não entendi aquilo. Falei, como assim? Mas como assim? Por quê? Como assim? Não estou entendendo. A gente vai chegar lá e aí vai ter essa questão, Pô, não estou entendendo nada. Não, é que eu não quero, não vou me humilhar, não vou me ajoelhar. Falei, putz, não entendi. Falei assim, bom, dessa vez eu vou ir. Mesmo com a pulga atrás da orelha que me deixou, falei, dessa vez eu vou. Cheguei bem cedo nesse centro de Umbanda e tal, aí fiquei esperando lá fora porque tinha uma questão de senhas. Eu já tinha perguntado como que funciona, já falei que ia várias vezes e não foi nenhuma, e dessa vez eu estava lá, então eu peguei a senha de número 3. Tinha senhas preferenciais também, que é a pessoa de terceira idade, grávida, para quem tem pouca mobilidade, alguma coisa desse sentido. Então tem outras senhas lá, mas da senha das pessoas que não são preferenciais, eu peguei o número 3. Então eu cheguei bem cedo, estava lá e tal, tranquilo. Aí chegou uma pessoa, lá meio que correndo, um casal de idosos, a esposa e o marido e tal. Chegou meio apreensivo. Aí falou assim, vai dar tempo, vai dar tempo. Aí pegou lá a senha, e a senha, sei lá, se era número 10, 12, por aí. Porque o pessoal já estava chegando já. E aí, até então, eu fiquei pensando assim, nossa, o que aconteceu, Tava todo mundo em silêncio, só esse casal chegou assim, só a mulher falava, o homem não. Então ela falou assim, nossa, ser médium não é fácil, E aí eu comecei a ficar alerta, por que ser médium não é fácil? Ela falou assim, esse negócio de mediunidade não é fácil não, hein? Pois eu passei uns maus bocados. Aí eu pensei, puxa vida, ela é média e veio atrás de alguma coisa. Aí ela falou assim, a minha filhinha e tal, sofreu bastante, mas agora tá aqui nesta casa,
Aí agora tá tudo certo, né? Ruim é quando vem as cobranças e tudo mais. E eu escutando aquilo, nessas alturas do tempo, já era 2016, e eu já estava tendo contato com espíritos, de diversos espíritos, com chinês, com uns que não dava nome nenhum. Eu olhava a característica e eu mesmo dava o nome para eles. Então o chinês eu só chamo de chinês porque ele é chinês, mas não tem nada. O cara parece um mestre, é tudo com roupa de chinês, mas isso não quer dizer que ele está abaixo ou acima, ou não tem nada a ver. É que é a roupa dele, tem até um chapéuzinho delezinho assim, meio quadradinho, e tal, e do jeito deles lá. E para mim é isso, o cara é um chinês, pronto. Aí eu tenho esse contato com essa entidade e tive contato com outras várias entidades. Dentre elas também, aí já estava começando já, um tal de preto velho, que eu falei assim, olha, eu vou devagar porque eu não conheço, não sei nada, né, e tal. Tive contato com outro, um espírito bem da roça mesmo, e ele se apresentou como Calunga, tá? Vi esse cara também fora do corpo várias vezes, né? Gosto da energia desse cara, ele é bem tranquilo e tal. Pensei até que iria trabalhar com ele, e já adiantando o caso, desde 2016 até 2024, agora, nunca fiz nenhum trabalho com esse cara, mas de vez em quando eu me encontro com ele fora do corpo, tá? Tem anos, na verdade, também que eu não encontro com ele fora do corpo, mas eu falo de vez em quando porque 2016 foi bastante recorrente e tal. E aí eu estava lá, então, escutando aquilo e falei, não lembro de ter esse negócio de cobrança não, mas, né, essa pessoa veio aqui, ela é médium daqui do lugar, na verdade era a filha dela que era médium do lugar, e falou, não, mas agora tá aqui, tá mais tranquila, né, ruim é quando vem as cobranças e tal. Aí eu fiquei pensando, fiquei só caçando só a conversa, né, porque me interessava, tinha a ver com a minha busca, e fiquei ali, de orelha em pé. E ali, a mãe da moça, falando da filhinha dela, concluiu que é ruim, né? Teve um dia que ela saiu, tal, demorou 3 dias para chegar em casa, né? E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, e trabalhando a minha mente, tentando conversar com algum espírito, né? Pô, cadê o chinês agora para me falar sobre essa parte aqui, pô? Não tô sabendo disso, tô na fila aqui, vou entrar no negócio, sei lá, né? Se eu vou ficar aí, o que vai acontecer? E eu tava ficando com medo porque eu era bastante medroso, mas saí do medroso para a pessoa que só tem medo. E aí, o que aconteceu? A pessoa lá falando, não sei do que, minha filha sumiu. Aí, já na minha mente, caramba, a filha dela sumiu por 3 dias, será que deu alguma confusão, surtou mentalmente e tal, e alguma coisa aconteceu, algum espírito falou para ela sair, tal, o que aconteceu? Esse negócio de cobrança, não tô entendendo nada, ficou uma confusão, ficou aquilo, sabe, rodeando minha mente. Daqui a pouco aí uma outra pessoa falou assim, mas por quê? O que aconteceu? E tal. Ela já foi mais ousada do que eu, porque eu não fazia parte lá do trabalho nem nada. Aí falou, você acredita que bebeu não sei do que, tal. E aí, estava no lugar, quando a gente chegou lá, resumindo a obra, o que aconteceu? A filhinha tinha 26 anos. E o que aconteceu? Tomou as cachaças a mais do que deveria e ficou 3 dias fora de casa em alguma festa, tipo fluxo, que demora uns 3 dias. E 3 dias depois voltou. O que isso tem a ver com a mediunidade? Nada, não tem absolutamente nada a ver com mediunidade. Isso é desequilíbrio do ser humano, tá? Não tem nada a ver com a mediunidade, não tem nada a ver com cobrança. Nenhum espírito, vai lá que vai ser legal, a gente vai beber e vai dar um de louco aqui, tal, porque a gente está te cobrando, hein? E é muito engraçado que você vê que não tem cobrança que a pessoa se sai mal, só tem cobrança que a pessoa tá lá na gandaia e tal, aí trai o marido, a esposa, e acontece um monte de coisa. Essas são as cobranças, se liga, né? Não tem nada a ver. Tá? Isso daí é um desequilíbrio que a pessoa às vezes joga para o espírito, porque o outro não é médium, então ele nunca vai ter o acesso àquilo lá. Porque assim, por que ninguém é cobrado que está acima do peso e é tão cobrado que agora vai se alimentar melhor?
A gente agora vai te cobrar, hein? Vamos fazer você comer só coisas naturais que você odeia e vamos fazer você ter bastante trabalho. Esse tipo de cobrança não existe, já viu? Então assim, ó, não tem nada a ver. A pessoa, né? Resumindo a obra é essa. A pessoa saiu para uma gandaia, ficou lá e tal, e aí para dar desculpa pro pai e pra mãe, né? Que teve uma cobrança aí, tal, e aí eu bebi um pouquinho mais. É só entender. Tudo que você faz hoje, sendo médium, é uma coisa assim, você vai fazer coisas do dia a dia normal. Porém, você médium tem uma sensibilidade, tem um magnetismo que é muito mais fácil. Se você tomar uma latinha de cerveja, é diferente da outra pessoa lá. Você consegue alterar rápido o seu estado mental. Então aqui nós estamos em beta, mas rapidamente você pode mudar para alfa ou para teta. E aí parece que você fica desencaixado de você mesmo. Você fica um pouco mais atrás de você mesmo. Você tem um pouco mais demora mais. Então você fez isso aqui, ó. Pra você é normal. Outra pessoa lá, eu vi que arrastou o negócio, fez um barulho e tal. Quando você está em outro estado, você demora aí. Mas esse barulho veio da onde? Você fica meio lento pro aqui e agora, para as coisas da terra. Mas você não fica lento para as coisas do que está acontecendo do outro lado. Então, mensagem quando vem, você sabe, aquela pessoa ali, cuidado, aí não fica muito perto dela não, e tal. Pode ter briga, pode ter não sei do que, aí você, tá, legal. Aí você já junta os seus amados, né, os seus entes queridos, seu familiar e fala assim, vamos mais para lá, porque aquela pessoa ali está com uma energia esquisita. Aí os familiares começam a olhar e falam assim, caramba, é mesmo. Então, essa percepção, quem não tem essa sensibilidade não vai sentir nunca. Então ele não sabe nem do que a gente está falando, não tem nem ideia. Nossa, mas não é paranoia da sua cabeça? Às vezes pode ser também. Então assim, tem que ter muito pé no chão sobre as coisas. E ter no pé no chão é o seguinte, às vezes você quer sair para uma gandaia, beleza, mas não põe a culpa na espiritualidade, não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com nada. Mas ali na hora eu já captei, falei, caramba, isso daí é furado, meu. A criancinha dela lá que ela está falando tem 26 anos, é uma adulta. Né? Não tem nada a ver. Ela está dando desculpa ali para poder chegar na casa dos pais e falar assim, não estava na gandaia não, é que os espíritos me levaram para aquele lugar, eu nem sabia onde eu estava. Né? Teve churrasco, teve bastante namoro, teve bastante bebida, mas os espíritos são fogo, eles sempre aprontam isso comigo. Então se liga, que a gente vai entender que as coisas não é bem assim. E quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente repete igual um papagaio. A gente não vivencia, a gente repete. Aí dali eu já cacei e falei, não. Eu já estava um pouco mais cascudo, já estava começando a criar uma casca, falei, não, aquilo dali é da pessoa. Beleza. Começaram as chamadas lá, a gente entrou, subimos lá uma escada, e aí tinha uma pessoa pedindo nome, telefone e e-mail. Aí eu falei, caramba, pensei que só ia perguntar o nome, né? Inicialmente eu não sabia que era isso. E aí tava lá, a pessoa falou, qual que é o seu nome? Felipe. Felipe do quê? Aí eu respondi rapidamente, né? Felipe Leão. Tá, beleza. Qual que é o seu telefone? Aí eu pensei, caramba, meu telefone? Por que a pessoa quer meu telefone? Aí já mandei um número errado lá. Falei o número errado. Você tem e-mail? Não uso muito não. Pode ser esse daí mesmo que você não usa muito. Eu fui lá e inventei também um e-mail. Aí eu falei, caramba, já não gostei esse negócio aí, sei não, hein? Já entrei, fui lá, me sentei, fiquei bem pertinho da porta, porque eu falei assim, a primeira coisa que eu ver que não tem a ver com a minha busca, olha, eu vou embora. E é legal porque a porta continuou aberta, top. Aí daqui a pouco as luzes de lado do lugar se apagaram, ficou só na velinha. E uma luz lá no fundo vermelha acendeu. E aí veio uma pessoa lá de trás. Chegou até o meio assim do lugar, como sendo uma palestra. Boa noite. Aí todo mundo, boa noite e tal. Aí falou assim, aqui quem tá falando é o Exu velho. Eu falei, caramba. Aí eu já me conectei, a outra pessoa falou que não ia vir, porque não ia ter que se humilhar, se ajoelhar nos pés do Exu. Será que isso daí é um tipo de coisa? Todo mundo tem que fazer isso, mas bem rapidamente, um pensamento muito rápido. Aí ele falou, quem veio aqui pela primeira vez? Aí umas 3 pessoas levantou a mão, eu falei, não vou levantar a mão nem ferrando. Aí falou assim, então quando não tem ninguém de primeira vez, eu não preciso dar esses recados não, mas já que tem, vou dar esse recado, Primeira coisa aqui, tá?
nós não trabalhamos com sacrifício animal. Aí eu falei, ué, caramba, o professor já tirou essa dúvida aqui da minha mente. Eu falei, pô, beleza. Aí falou assim, nós não trabalhamos aqui com amarração. Aí eu falei, nossa, e se a gente ouvir qualquer um de vocês aqui falando para as entidades, para ferrar a vida do patrão, da esposa, para trazer não sei quem de volta, a gente vai convidar você a se retirar, porque aqui é um trabalho sério, aqui é um trabalho de Umbanda. Fiquei pensando, e Umbanda é assim, tá bom, beleza. Falei, pô, já gostei, né? Que bom que eu não vou, né? Tô aqui, não sei nem o que eu vou fazer. Começaram a chamar as senhas, as preferenciais primeiro, e foi embora. Quando chegou na minha vez, eu falei, e agora? O que eu vou falar? Foi a pessoa que estava dando a palestra, que era o sacerdote da casa, pai de santo, dirigente, o nome que você queira dar. Foi a pessoa que estava à frente do trabalho. Eu passei bem com esta pessoa aí, porque não tinha uma escolha, você ia passando conforme ia liberando os médiuns que estavam incorporados com as entidades, você ia falando. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, boa noite, rapaz. Eu falei, boa noite. Ele falou assim, tinha mais alguém para vir aqui com você, não tinha? Aí eu falei, tinha. Aí ele falou assim, e por que ele não veio? Aí eu falei assim, porque ele falou que não ia se humilhar, né, nos pés do Exu e tudo mais. Aí ele deu uma risada lá, bem longa, e depois voltou e falou, pois é, rapaz, eu estava esperando ele aqui, porque na verdade eu ia fazer um trabalho, eu iria ter que me ajoelhar nos pés dele para fazer um trabalho de lava-pés. Aí eu achei esquisito, estranho, né? Caramba, um cara chamado de Exu ia fazer isso daí? Mas beleza, e aí ele bem humorado, assim, mas bem sério ao mesmo tempo, ele falou assim, e você, o que você está buscando? Aí eu falei assim, para ser bem sincero, eu vim aqui por curiosidade, eu não sei o que eu estou buscando, porque eu estou estudando, então eu vim aqui para isso. Aí deu mais umas risadas lá, e ele falou assim, você está estudando, né, então você tem que ir em outros lugares, para você fazer pesquisa e tal. Eu falei, estou andando, estou pesquisando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, tal. Aí ele falou, não, você faz bem, é muito legal isso daí e tal. Eu já comecei a achar tudo muito estranho. Falei, caramba, tudo que eu estava escutando não é aqui. Pode ser que seja nessa casa, mas não é o que eu estava esperando, né? Beleza. Aí ele falou assim, mas tem alguma coisa assim que eu posso estar fazendo por você? Aí eu falei, já que eu tô aqui, né, dá um passo aí, sei lá o que é, né? Não sei como funciona. Eu quero dar um passo então. Foi o que veio na minha mente e vamos embora. E ali ele estava com o charuto na mão, fez um trabalho lá com o charuto, soprou e tal, não sei do que. Falou, você é bem-vindo para vir o dia que você quiser, tá bom? Fica à vontade. A sua parte aqui já foi, se você quiser ficar até o final, é só ficar lá aguardando, mas não é mais do que isso não. Cada um aqui é consultado, no final a gente dá mais um recado. Beleza, esperei até o final, deu um recado para que as pessoas voltem bem para casa, que pense na sua família com amor, mensagens assim, positivas, né? Falei, pô, beleza, tal, esperei até o final, fui embora, voltei em casa, comecei a falar, caramba, olha, o lugar lá não era bem aquilo que eu pensava não, legal. Vai voltar lá mais vezes? Eu falei, não, eu vou agora em outros lugares, para eu poder ver essa questão aí. Enquanto isso, em paralelo, estava o Natan falando de materialização e eu indo lá no IPPB e agora já começando a fazer o curso. Então eu me inscrevi no curso para fazer a primeira fase junto com meu sogro. Enquanto nós estávamos indo para o curso, já começou a vir umas informações, uns nomes meio soltos, tipo Siddhartha Gautama. Aí eu falei, caramba, o que é Siddhartha Gautama? Perguntei para o meu sogro, ele também não sabia, e a gente seguiu o caminho. Vamos embora. Quando chegou lá, de novo, por um passarinho que fez um canto diferente, eu me conectei com o pai do Edilson. Falei, tô sentindo a energia do seu pai, né? Ele falou, caramba, já não é a primeira vez. Eu falei, pois é, mas agora eu tenho a identidade energética dele. Eu sei quando é ele, eu sei quando é o Natan, eu sei quando são outros espíritos. Então eu tava pegando essa afinidade, tava legal pra caramba. Aí antes de começar o curso eu falei assim, inclusive o Natan tá inscrito nesse mesmo curso que a gente vai fazer. E vai fazer aqui o curso junto com a gente. Caramba, legal. Aí, vambora, o curso andando lá, e aí o Wagner Borges bateu o olho em mim e falou assim, olha, tem uma presença bacana aí perto de você. E eu senti que era o Preto Velho. Eu falei, pô, legal, né? Bom que ele tá falando, que ele tá vendo, que é bacana, né? E de vez em quando ele
não precisava se concentrar para ter a clarividência, né? Quando era alguma coisa para ele poder dar um respaldo. Como se eu pedisse assim, pô, era tão bom que alguém pudesse ver isso daqui para não ser o único louco que estou vendo, que estou ouvindo e tal, e saber, né, se essa entidade eu posso confiar, se eu não posso confiar, como que é. Então estava muito nessa questão do tipo assim, terceirizar a minha responsabilidade. Eu falar, não, vê aí se eu posso falar com essa entidade, vê aí. Terceirizando mesmo a responsabilidade. Isso daí é um erro comum para quem está iniciando. E ali o Wagner pode falar assim, não, tem uma presença legal aí perto de você. Ela falou assim, inclusive, aqui o seu para-chakras, né? Eu conseguindo ver suas energias aqui, a sua boca, ela tá bem grande assim. E isso para mim é um sinal de quando você está começando a desenvolver o chakra laríngeo, o chakra da garganta, para você falar mesmo. E eu tava doido mesmo, eu tava indo atrás com força dessa questão de incorporação. Eu precisava entender. Eu tinha dentro de mim que eu ia fazer esse trabalho, que eu ia fazer esse trabalho dessa incorporação. Mas como? Né? E eu queria um negócio como se fosse assim, uma coisa chancelada, confirmada, que eu não fosse atingir a Jesus Cristo ou contra as coisas de Jesus. Então tinha isso na minha mente. E ali quando ele falou isso daí, eu falei, caramba, e eu senti que ele estava falando desse preto velho, e não do meu cunhado, mas o meu cunhado estava na mesma sala, com 2 mentores lá. E aí daqui a pouco ele andando, ele falou assim, então, eu sempre faço esse curso, né, se der, independente de quantas pessoas dão, depois de marcado, a gente vem e faz. E todas as vezes tem espíritos desencarnados aqui fazendo o curso também. Aí eu olhei assim pro meu sogro, a gente olhou e falou assim, caramba, ele tá aí, hein? Porque ele tá vendo ali e tal, mas não só ele, tem outros mais. Mas por quê? Da onde, né? A pergunta que fica, da onde? Um espírito vai fazer um curso aqui no físico? Sim, aqui no físico, aqui na Terra. Mas por quê? Porque é aquela questão. O Natan estava indo atrás de materialização. Isso daí, lógico, eu só fiz depois encaixando as outras peças. Até então, em 2016, eu não tinha esse raciocínio, tá? Para que a pessoa vem para esses cursos? Para poder a ficha cair e o espírito se libertar de algumas coisas que aprisiona ele de forma emocional, de forma aqui na Terra, alguma coisa que aprisiona. Então, por exemplo, você vai ver aí nos cultos de sexta-feira, você vai ter em culto evangélico, culto de desobsessão, para tirar o demônio do corpo e tudo mais. Naquele dia, vai bastante espíritos lá. Aí, você também vai ter a mesmíssima coisa em igreja católica. E aí você vai ter a mesmíssima coisa em igreja messiânica, Jorei. Para que a pessoa está fazendo passe, né? Por que o pastor faz assim? Por que o padre faz isso daqui? Por que o pessoal do kardecismo dá o passe? Por que o pessoal da Umbanda faz o passe? Por que acontece isso daí? Por que naquele dia tem aquele tema, naquele lugar? É só para mim que é físico, encarnado? Não. É para os desencarnados também. E normalmente o desencarnado ele não vai para esses lugares. Mas aí ele vê que a mãe dele, o pai dele está indo, ele vai também. Aí nessa, de tabela, ele escuta um negócio do tipo assim, ó, não é por aí o caminho e tal. E aí tem outros espíritos lá, tem espíritos mais velhos, tem espíritos do bem, da luz, que está ensinando ali de repente. Aí fala, aí tem os outros encarnados com um pouco mais de consciência que falam umas coisas, para ele tem sentido. Porque muitas vezes o espírito que desencarnou, ele não quer ouvir nada de espírito. Ele não quer nada, porque ele fala assim, esse daí não sabe não. Esse daí tá querendo me enganar porque ele já é espírito, não tá atrás de ninguém, né, não tem amor à família dele, tal. Então ele quer escutar de um encarnado. Então eles vêm nessas palestras, nesses cursos, nesses dias de culto, nesses dias de missa, nesses dias de passes, desses outros lugares para escutar essas coisas. Quando faz sentido o negócio, dentro do coração dele, lá no profundo, pum, ele já larga a ideia e fala, sabe de um negócio? Eu não vou fazer mais isso não. A ideia seria o Natan escutar que já que o pai dele está ali, né, eu sendo cunhado dele e o pai dele estando ali, tem 2 pessoas ali que é da tua família que já está estudando isso daí para sair fora do corpo e encontrar com você. Para que você vai querer materializar, Se eles já estão indo atrás
A ideia seria eles encontrar você lá, você encontrar com eles e tá tudo certinho, eles estão trabalhando essa parte. Mas a ficha do Natan ainda não tinha caído, ou a vontade dele ainda estava de, não, eu quero ir atrás disso daí. E aí a gente concluiu a fase 1, concluímos a fase 2 e o tempo foi chegando, tá? Enquanto isso, o Natan ainda estava atrás dessa materialização. Porém, tá ficando grande, tá ficando extenso, a gente vai deixar para o próximo bloco ainda. E aí eu não sei se ainda a gente vai concluir essa parte da materialização para você entender tudo, beleza? Mas é isso aí. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, esses vídeos são os relatos da primeira vez que eu aceitei minha mediunidade, mas que meu sogro escreveu um livro sobre como que foi ele ter aceitado. Ali o filho dele foi assassinado e ele, que era praticamente cético, começou a fazer sentido. Então tudo isso daí vai estar no livro. Esse livro tem em audiobook, ou seja, narrado. Você não vai precisar nem ler, você só vai escutar. De graça para você aqui no YouTube. Vai estar aqui embaixo o link. Também, se você... não, eu quero o livro. Você vai ter o livro digital no aplicativo do Google Livros. De graça também. Vai lá que você vai ter acesso. Vai estar o link aqui embaixo também. Felipe, mas eu quero o livro físico. Aí você vai ter que entrar aqui no site da gráfica, que é a gráfica que cobra esse valor para você ter, porque aí você vai ter o papel físico ali na sua casa. Mas aí já é o Sedex, já é os Correios que vai entregar na sua casa e por isso vai ter os custos dele aí. Entre em contato, vai lá e faça seu pedido. Você é inscrito nesse canal ou não? Se você não for, se inscreva nesse canal. É inscrito no canal ou não? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você está achando e vamos para o próximo vídeo. Valeu!